Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, agora com o segundo programa, né? A gente fez a estreia na semana passada e como a gente já tinha comentado, a gente vai agora ter esse programa, o Radar FIIs, no canal da BMC News. E a nossa ideia é sempre trazer aí, o nome do programa é Radar FIIs, né? Então a gente sempre vai falar de fundos imobiliários. Na semana passada a gente aproveitou para falar um pouco de vários ativos. E eu também comentei que a gente ia trazer atores da indústria de fundos imobiliários, né? Os gestores, research e etc. Então, hoje é a honra, né? Uma estreia, porque é o primeiro convidado, né? Uma honra. Eu estou aqui com o Mois Pulic, que é sócio e gestor da REC, Gestão de Recursos. Seja muito bem-vindo, Mois. Obrigado. E aí, antes de passar a palavra para o Mois, boa noite, Arthur. Boa noite. Antes de passar a palavra para o Mois, eu gostaria, enfim, a gente, quem não segue aqui o canal da BMC News, passe a seguir, dê o like, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que tem interesse. A BMC News é um canal que fala de mercado financeiro como um todo e a gente tem o prazer aqui de falar sobre fundos imobiliários. A gente tem a nossa caixinha aqui de fundos imobiliários. E agora, já passando um pouco a palavra para o Mois, eu vou pedir para ele, né? Eu acho que, pelo que a gente conversou, daria para a gente ficar uns 30%, 40% da live só falando aqui um pouco da história do Mois no mercado financeiro, né? Ele tem muita coisa para contar, mas vamos tentar aqui. Eu vou pedir para você dar um overview primeiro da REC, né? Da história dela, etc e tal, dos produtos que você tem. Perfeito. E também, depois eu já vou emendar a segunda pergunta, que é, aí eu quero ouvir um pouco, para o pessoal que não conhece, né? Um pouco do background do Mois. Enfim, aí eu vou passar a palavra para você e agradecer mais uma vez. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Legal. Obrigado, Arthur. Boa noite, Mois. Obrigado, Carter, pelo convite. É um prazer estar com vocês, praticamente inaugurando, né, o vosso canal. É um prazer muito grande e agradeço pela deferência, né? Um pouquinho da história, da minha história. Eu estou em mercado financeiro desde 1982, em vários bancos, em várias atividades, várias responsabilidades. E em 97, junto com os meus sócios do Banco Ouro Invest e Fábio Nogueira, que era diretor do Banco de Boston, nós resolvemos fundar uma plataforma especializada em mercado de capitais voltado para o setor imobiliário, né? Fazer a ponte entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário, através de produtos financeiros que se tornaram muito populares hoje. Fundos imobiliários, securitização de recebíveis, originação de créditos imobiliários. Então, toda essa linha de produtos nós começamos em 97 e em 99 fizemos o primeiro fundo de investimento imobiliário, que foi o fundo do Shopping Pátio Higienópolis. Pegamos os primeiros 600 investidores de varejo. Não existia essa modalidade, né? O pessoal investia diretamente em imóveis, não usava o fundo imobiliário como veículo de investimento em imóveis. E aí nós começamos com os primeiros 600 investidores, que eram familiares e amigos, né? Se tornaram cotistas do fundo do Shopping Higienópolis e hoje nós temos 1 milhão de investidores na B3, né? Levou 20 anos, mas a gente chegou lá, agora estamos na moda, graças a Deus. Ainda bem que eu continuo insistindo, 20 anos depois ainda continuam aqui, né? Então essa é um pouquinho da minha história. A empresa evoluiu, cresceu, vendemos o business para o BTG Pactual em 2012, fizemos mais de 15 bilhões de fundos, muitos conhecidos como o BC Fund, Max Invest, Excellence, vários fundos, fizemos com a Reding Grifo, que depois vendeu para o Credit Suisse, a plataforma da Reding Grifo. E nós, depois de vender a plataforma para o BTG Pactual, fizemos um non-compete durante algum tempo e depois começamos a REC Gestão de Recursos para voltar a fazer a nossa atividade de gestão de fundos imobiliários. Temos uma equipe pequena, somos 12 pessoas e a maior parte dos sócios e profissionais vieram da Brazilian Finance, que foi essa empresa que se tornou conhecida e pioneira desse mercado. Fiz a short version aqui, né? Senão eu posso ficar falando durante 7 horas. É verdade, é verdade. Bom, eu queria já passar um pouco, já quer fazer uma pergunta sobre lá os
já passando Não, acho que você puder comentar um pouco, Tomás, assim, que hoje você tem uns produtos, né, que você pode comentar um pouco do REC de recebíveis, né, o REC de properties, né? Então, assim, vocês pensam em ter outros produtos também na casa ou vocês estão só com esses dois? Sim. Eu não posso falar muito do REC recebíveis porque nós estamos no período de silêncio pela CVM porque estamos no meio de uma emissão, né? Mas os fundos que nós temos atualmente são o fundo de recebível, que começou em 2017, hoje está com algo da ordem de 700 milhões antes da captação, dessa última agora. Temos um fundo de lajes corporativas que está se transformando em renda urbana, né, de 700 milhões, e temos 2 fundos que são novos e estão em processo de aprovação na CVM. Não posso falar muito. Um é de hotelaria e outro é de logística. Né? E estão lá os protocolos, né, para o pessoal que quer visitar o site da CVM, estão lá. Então, vamos ficar com, em princípio, 4. Renda imobiliária, recebíveis, hotelaria e logística. Né? São os nossos produtos. Certo. E acho que então, assim, migrando para o teu produto, né, que a gente vai discutir hoje, né, que é o RECT, né, de lajes corporativas, né, que você está mudando um pouco para a renda urbana, você pode comentar um pouco, assim, qual que é a sua visão do produto, né, que você começou comprando alguns ativos, né, da BR Properties principalmente, e agora você realmente viu essa possibilidade, essa oportunidade de não ficar mais preso em laje corporativa e também ir para outros passos, né, que seria realmente, como você comentou, a renda urbana, né. Exato. Então, você puder comentar um pouco, assim, qual que é a sua visão, vamos dizer assim, do produto, né, de que, assim, ter metade em laje corporativa, metade renda urbana, ou então seria mais um caso, vamos dizer assim, entre aspas, uma coisa mais próxima do Aliança, por exemplo, né? Que eles compram também, né? Acho que assim, dependendo da oportunidade, foca mais em renda urbana ou foca mais realmente numa laje corporativa, se tiver um contrato também bem amarrado por trás. Então, assim, realmente é o que a gente pode ver, né, nos seus produtos, né, nos seus prédios que você compra, grande parte tem uma atipicidade no contrato também, né? Então você tem uma segurança por trás. Então, você puder comentar assim, qual que é a visão, assim, né, a proposta do fundo de vocês, e acho que também, dando também um passo, assim, né, onde você pensa em chegar, vamos dizer assim, porque realmente você foge um pouco do óbvio de dos outros fundos imobiliários, né, e você vai para outras geografias, né? Então acho que uma dúvida, né, que até a gente discutiu outra vez, né, é quantas geografias você consegue atingir, né, porque realmente, como você falou, você tem uma equipe um pouco mais enxuta, então não sei se você conseguiria, sei lá, atingir, sei lá, 20 geografias fora o eixo Rio-São Paulo. Então, se puder acho que começar a discutir um pouco do fundo, depois a gente vai migrando para as secundárias. A pergunta é ótima, né? E ela é muito difícil de responder, por isso que é boa, né? Eu vou tentar responder dando um pouco do histórico, de como começou. Esse fundo, em 2019, começo de 2019, nós vimos que o mercado não estava dando atenção ao mercado de lajes corporativas. Por quê? Porque a partir de 2013, 2014, o mercado andou muito mal, andou de lado, os preços dos aluguéis caíram na região da Faria Lima, Juscelino, de 170, 180 reais para 120, e o mercado ficou meio parado e não teve muitas transações de 2014 até 2017 e 2018. E não tinha, na época, fundos novos para o setor de lajes, então nós dissemos, ok, nós tínhamos uma visão de que esse mercado ia se recuperar, então nós falamos, vamos fazer um fundo de lajes corporativas em 2019 e começamos. Aí começamos a estudar o mercado e nós vimos que o mercado ainda estava travado. O que significa? A expectativa de preços entre os vendedores e os compradores era muito distante, né? E principalmente nas regiões mais nobres. Faria Lima, Paulista, Berrini. Não tem ninguém alavancado, né? Ninguém precisa vender urgentemente. Não, exato, porque o mercado brasileiro não é igual ao americano. O americano, o pessoal vende porque está alavancado, é forçado a vender. Aqui não, a maior parte dos proprietários não tem essa pressão de venda por causa da alavancagem. Então, é um mercado que se não chega no preço do vendedor, ele não vende, né? Então, nós sentamos lá o comitê, né? Porque gestão de fundos em geral é uma coisa que você faz no dia a dia, né? Você tem uma estratégia master, mas no dia a dia você vai, né, ajustando para você poder ter retorno, porque o objetivo final é ter retorno, com risco baixo, obviamente, né? Então aí nós sentamos no nosso comitê e falamos, puxa, vale a pena a gente começar um fundo tendo ativos em regiões nobres, a preços caros e com cap rate baixo e com retorno baixo? A gente achou que não. Aí nós estudamos algumas áreas fora de São Paulo que proporcionavam algumas oportunidades interessantes. O que significa? Bons inquilinos, bons imóveis,
AA, AAA, quer dizer, qualidade boa do imóvel, só que em regiões geográficas não tão óbvias. Né? E isso fez com que a gente conseguisse montar um portfólio, que não é fácil montar, por causa da distância geográfica, como você comentou, um portfólio que nós conseguimos adquirir a preços de metro quadrado um pouco mais baixos, e por força disso, os imóveis proporcionaram aos inquilinos aluguéis também mais baixos. Né? E dessa forma, a gente conseguiu cap rates de 9, 9,5, 10, mesmo com preços baixos e com aluguéis baixos. Com relação à diversificação geográfica, não dá para estar em 20 cidades, não dá. Né? Quer dizer, o mercado durante muito tempo foi Rio e São Paulo, e existem alguns outros mercados como Curitiba, Belo Horizonte, Santos foi uma novidade para a gente, Alphaville, que é quase São Paulo, mas não necessariamente, mas não dá para ir além disso. Quer dizer, vocês querem investir em Recife, no imóvel em Recife? Não, não dá. Primeiro porque é longe e você tem que ter essa proximidade para fazer a gestão. Segundo, o número de inquilinos potenciais é menor, o PIB local é menor, as oportunidades são menores. Então não dá. Quer dizer, Salvador no máximo, mas a gente olhou algumas coisas lá também, não conseguimos. Brasília até que dá, porque tem inquilinos que dependem do setor público, que tem esse relacionamento, então Brasília dá. Então, eu diria Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte talvez, Brasília, são praças que você tem uma diversificação geográfica, você tem um risco adequado, você tem um retorno adequado e bons prédios. Mas além disso eu acho difícil. Né? Então, não acho que... Agora, com relação a essa estratégia que a gente desenvolveu no começo, não necessariamente ela está gravada em pedra. O que significa? A gente está revisitando a estratégia. E quais são as nossas possibilidades? Será que com essa Selic baixa, será que com oportunidades de prédios, vamos dizer, em regiões mais nobres, a gente poderia aceitar cap rates mais baixos? Não sei. Será que renda urbana, nesse momento, pode fazer sentido? Apesar de renda urbana ser uma atividade muito mais labor intensive, muito mais trabalho, porque são imóveis menores e é difícil, às vezes, você fazer uma operação com uma rede de lojas ou uma rede de supermercado. Normalmente é uma coisa mais no picadinho, no varejo. Casa né? a casa, sim. Exato. Então, nós estamos, nesse momento, a gente está reavaliando. Tanto é que a gente não fez emissão nos últimos tempos. Por quê? Porque é um momento de observação. Nós temos pandemia, temos redução de PIB, temos uma inflaçãozinha começando por aí, vamos ter um certo desemprego, home office. Então, é um momento onde nós, como gestores do fundo RECT, nós estamos numa atitude mais defensiva. Né? Tem oportunidades que batem a nossa porta todos os dias, né? Mas a gente quer entender melhor o mercado, quer entender essa segunda onda, quer saber se de fato o distanciamento social vai fazer com que as empresas tenham que ter mais espaço, ou se o home office vai ser eterno com 100% dos profissionais. Então, nós estamos sendo um pouco contracíclico. Por quê? Porque todos os outros gestores de tijolo estão avidamente captando. E está certo, por quê? Porque os investidores estão aí, os investidores querem investir em fundos imobiliários, outras alternativas têm retorno menor. Então, é um bom momento de captar, mas a gente está meio parado. Né? E é estranho, né? Quer dizer, o cara está aí há 22 anos, está parado? Estou parado. Porque eu quero ter certeza dos próximos movimentos. Se vamos mais para regiões alternativas, se vamos mais ou vamos para renda urbana, ou se nós vamos mais para ativos de 6% cap com 7% ao ano de renda mínima garantida por 2 anos. Quer dizer, tem muitas alternativas, Sim. Mas nós estamos observando. Enquanto a gente observa, nós estamos fazendo a gestão do fundo. O que significa? O fundo está sólido. Ele está com vacância baixa, ele está dando um rendimento de 0,72, o que a gente acha legal. 0,72 é bom. Então, nós estamos nos preocupando em gerir o fundo. Tem acontecido algumas vacâncias, normal, né? O Banco do Brasil saiu lá de... Tudo o que eu estou falando já é público, fato relevante, está nos relatórios. Então, essa é a minha preocupação, que eu tenho de não antecipar informações que não são Sim, claro. Públicas no Fundo NET, que é o veículo mais importante. Né?
Então, tivemos vacância, então nós estamos trabalhando em trazer novos inquilinos para os espaços vagos, estamos trabalhando em analisar essa questão do IGPM, porque 100% dos nossos contratos são IGPM. Então, puxa, legal, 20% de aumento. Essa teoria é legal, né? Mas a prática... É legal, mas quero ver se alguém vai pagar, não é isso? Né? Exatamente. Então, nós estamos num momento onde de muita cautela, porque quando começou essa pandemia, todo mundo tinha uma opinião. Ah, vai ser assim, vai ser assado, tal. A minha opinião nas lives que eu fazia era quem diz que sabe, foge dessa pessoa. Porque ninguém sabe quanto tempo vai durar a primeira onda, a segunda onda, 2021, 2022, não é? Sim. Acelerou o e-commerce, logística. Né? Então, quer dizer, então nós estamos tendo uma atitude, vamos dizer, modesta e humilde de dizer que nós não sabemos muito bem, né? Mas isso não deve dar insegurança para o nosso investidor. Por quê? Porque pelo menos a gente não está fazendo loucuras que depois... Né? Grandes apostas. É, exato. Então nós estamos olhando. Enquanto a gente olha, o investidor está lá bonitinho, são 40 mil investidores, estão recebendo a sua renda todo mês, estão sabendo que nós estamos conscientemente trabalhando no portfólio para deixar ele sólido, com baixa vacância, com bons inquilinos e tudo mais. E, num determinado momento, daqui a algum tempo, se a gente tiver uma segurança da onde nós queremos ir, nós vamos. Tá certo. Né? Esse é até um ponto que um espectador, um aluno nosso perguntou, e a gente, eu e o Losnak, acabamos escrevendo até um artigo no começo da pandemia sobre lajes corporativas. E a gente, assim, não gosta muito dos extremos, né? Um que acha que vai bombar sempre, o outro acha que acabou, né? 100% home office. E aí, até uma pergunta para levar, a gente sempre leva para quem é gestor de laje. Eu sei que vocês estão esperando, mas tem alguma visão, assim, você acha que esse home office, essas políticas, a pandemia vai ser um negócio devastador ou é mais... as pessoas vão se adaptar, os escritórios... Qual que é a visão de vocês? Então, nós temos lá uma visão muito pessoal, analisando o nosso dia a dia. Né? Nós temos uma equipe de 12 pessoas, nós temos uma sala de 100 e poucos metros quadrados, sabe, não temos ainda o distanciamento social, então nós não estamos indo 100% do tempo todo mundo. Então estamos nos dividindo, então terça-feira é o fundo de lajes, na quarta-feira é o fundo de logística, na quinta-feira é o fundo de recebíveis, estamos fazendo esse rodízio, né? E o que a gente percebe é que nós estamos trabalhando nessa fase muito mais do que a gente trabalhava antes. Por quê? Porque quando fica em casa, primeiro você não tem o trânsito, né? E ninguém atrasa. Marcou às 11, o cara está lá às 11 em frente ao Zoom, né? Antigamente o cara chega às 11h30 e fala, atrasei o trânsito. Eu quando atraso no Zoom, eu falo, foi o trânsito. Eu uso essa desculpa que é uma desculpa antiga, né? Da cozinha para a sala. Exato, eu peguei trânsito da cozinha para a sala. Então nós estamos trabalhando mais. Começa Zoom às 9, vai direto, às vezes nem almoça, fica... Tá. Agora, a qualidade desse trabalho é muito diferente. Por quê? Não tem o espaço para pensar, não tem o espaço para brainstorming, não tem aquela interação pessoal que nós estamos tendo agora, o body language, de entender as coisas melhor. Exato. A criatividade é diferente, tá? Então, nós temos um dia por semana que nós nos obrigamos os sócios a sentar lá. A gente chega às 10 da manhã e a gente às 7 da noite está lá ainda no escritório e não quer ir embora. Porque está tão produtivo, está tão gostoso, ideias novas, análise e tal. Então, você tem um lado, que é o lado da eficiência, mas o lado da qualidade, você perde muito. Né? Então, eu acho que essa combinação de um pouco no escritório, um pouco em casa, é o que pode prevalecer no futuro. Né? Baseado na nossa experiência pessoal. Né? Agora, por exemplo, nós temos um escritório de 100 metros quadrados, por exemplo. Nós não podemos devolver. Então, apesar da gente estar usando, sei lá, 60% do tempo, de uma maneira ou de outra, a gente não pode devolver, que a gente precisa ter o espaço lá. Né? Algumas empresas estão tomando algumas outras ideias, por exemplo, XP, né? Que é um player muito importante, ele vai fazer uma vila XP, vai fazer uma dinâmica tipo Vale do Silício. Então, muitas empresas vão começar a se adaptar, por exemplo, CRM de algumas empresas de telefonia ou bancos, tal, o pessoal está em casa. Então, às vezes, quando me ligam, aqui é da Vivo, né?
a sua conta está atrasada. Lógico, o correio está em greve, não chega a conta, eu não pago, eles me ligam. Aí a primeira coisa que eu falo, você está vivo? Sou, tá? Então, me conta, você está onde? Em casa? Você está no prédio? Não, eu estou em casa. E aí, você está gostando? Ah, estou adorando. Eu não estou mais gastando 2 horas no trânsito. Então tem de tudo, né? Estou me estendendo, né? Não. Tá bom? Estou adorando. Você está gostando? Estou gostando. E você também? Não, sim. Não, se você puder comentar um pouco mais, então, assim, qual foi o feedback que você teve dos seus inquilinos? Todo mundo já voltou já? Ou então, assim, eles, metade, não sei, tá como se voltar, como vocês estão fazendo também? Então, muitos estão fazendo a mesma coisa que nós. Então, parcial tal. Alguns que devolveram espaços não são necessariamente por causa da pandemia, né? Alguns, de fato, estão faturando menos, estão trabalhando menos, então devolveram. Outros resolveram fazer uma economia, como o Banco do Brasil, em Curitiba, por exemplo. Sim. Eles devolveram o nosso espaço e eles se juntaram em 2 outros prédios, né? Então, as empresas estão... Como nós, que estamos avaliando o mercado de investimento, eles também estão avaliando as suas alternativas. Com certeza. Mas eu não vi ainda nada muito radical. Ainda não vi, pelo menos nos nossos espaços, né? E o que nós estamos enxergando é uma coisa também sui generis. Tem demanda e tem conversas de novos inquilinos. Porque você esperaria, nesse momento, falar, não, está todo mundo parado, né? Aquele que está lá fica, alguns saem, mas ninguém entra. Não, nós estamos com várias conversas com potenciais novos inquilinos, né? Que obviamente, se acontecer, é um pouco de sorte, a gente vai dar fato relevante e tudo mais. Mas é uma surpresa. Nós estamos com algumas conversas com vários inquilinos potenciais que dentro desse ambiente de pandemia e de home office nos surpreenderam positivamente. Né? Eu não estou dando lead para ninguém sair comprando a cota, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou compartilhando o mercado, porque assim como nós, os nossos pares também, eu converso com outros gestores, né? Nós não temos competidores, nós temos colegas e pares. Então eu converso com gestores das outras casas, né? Almoço com o pessoal e tudo, e todos estão sentindo uma certa demanda por escritório, por espaço, né? Talvez porque hoje se consiga bons negócios. O que significa? Se num espaço era R$180 metro quadrado, está vago, aparece alguém pagando 120, você vai aceitar. Não é isso? Então, talvez o reposicionamento de algumas empresas seja um bom momento para fazer agora. É o fly to price que você acha? É o fly to price. Eu acho mais fly to price do que fly to quality. Por quê? Nesse momento de crise, eu já vi várias. Quer dizer, em 2002, nós tivemos uma grande, 2001, 2002, 2007, 2008, mas aí o Lula conseguiu, de uma certa maneira, né, segurar bem nesse negócio. A de 2014 também, né? E quando acontecem as crises, o pessoal faz flight to price. Quando está indo tudo bem, PIB crescendo, o pessoal crescendo e tal, é a hora de esbanjar. Aí o pessoal faz flight to quality, né? Que é tipo, então deixa eu ir para um escritório maior, mais bonito, espaço, né? Eu tinha, por exemplo, quando eu era presidente da Brazilian Finance, eu e meu sócio, o Fábio Nogueira, e eu, cada um de nós tinha uma sala de 50 metros quadrados. Eu tinha 2 sofás, uma mesa bonitinha de reunião, uma escrivaninha, tinha até uma coisa com livros atrás, né? Acho que era mais para tirar foto do que qualquer coisa, os livros. Mas 50 metros quadrados. E depois, quando vendemos para o BTG o negócio, lá o pessoal do BTG falou, não, agora vocês vão ter uma mesinha de 1,20 m, né? Cada um, de 50 metros quadrados. Mas esse tipo de movimento é quando você está, né? Você está indo super bem, e depois você... né? Economiza, exatamente. Né? Mas eu acho que é legal ter essa sua opinião, e a gente até recentemente, e aí foi distância, né? No começo da pandemia, a gente começou com o Caio Castro, lá da RBR, e ele falou também, pô, esse body language e tudo mais, gritar no escritório, né? Tomar decisão, isso falta um pouco, né? Então a opinião deles é mais ou menos parecida. Isso eu vou corroborar com essa opinião que ele deu. Eu comecei minha profissão em um banco, em crédito, por exemplo, corporativo. Depois eu fui trader, asset management de operações internacionais, derivativos. E eu ficava na mesa, um monte de gente e tal, e gritava, não sei o que lá. E eu tenho esse hábito. Então, mesmo hoje, na REC,
o pessoal tava lá, pelo menos antes de março, e eu fico assim, Marcos, não sei o que lá, Fred, não sei, tudo que eu lembro na hora eu vou, pá. Hoje é um desespero. Eu tô lá em casa, eu quero chamar o Fred, o Marcos para trocar ideia, o Max, eu preciso ligar. Aí eu não acho, porque o cara tá em outro lugar, tá fazendo outra coisa, Sim. né? Então essa dinâmica, você perde também a eficiência. Sim. Sim, total. Ainda mais quando assim, tipo, você tem uma crise de alguma natureza. Não, tem uma crise, nossa, cadê, né? Nós tivemos uma vez um vazamento no imóvel, vazou, tal. Um vizinho fez uma reforma, não de um andar nosso, e vazou. E um andar nosso ficou totalmente destruído. Ainda bem, a gente foi lá, consertou e tal. Mas num momento desse, cadê para achar todo mundo? Sim, não é? Sim, é horrível. Mesmo o zelador do prédio não estava, ninguém achava ninguém. Né? Home office. Home office. o bombeiro estava ali home office. Não dá, né? Mas é isso. Obrigado pela Olha, eu faço muita piada, mas quando eu faço gestão de dinheiro, eu sou muito sério. Né? Investidores, por favor. Agora, voltando um pouco para o assunto mesmo do fundo, a gente queria perguntar para vocês se vocês esperam, enfim, sofrer com as revisionais e, por mais as regiões, olhando um pouco a família, a gente vê lá uma vacância alta e você acha que isso pode corroborar também, né, para ser ruim na revisão? É difícil dizer, sabe por quê? Porque você tem regiões que tem vacância alta, 30% aqui, 20% lá, mas é muito tailor-made o produto de imobiliário de Lages, quer dizer, ele é muito regional, é muito local. Sim. Então, por exemplo, vamos lá, tem 30% de vacância em Alphaville, que todo mundo fica lá, tem os clubes, né, que todo mundo fala, grupo de WhatsApp, clube disso, clube daquilo, todo mundo mete pau na gente, tudo mais, não faz mal. Então, mas 30% de vacância. Teve cara que já fez conta de 30% em todo o nosso portfólio. Eu falei, mas nosso só tem 8% de vacância, por que está calculando 30%? Tá? Tudo bem. Revisional? Talvez tenha revisional, mas a revisional ela é uma questão mais jurídica. A cada 3 anos pode, você discute e tal. Então, eu acho que a revisional pode, de uma certa maneira, afetar, mas tem gordura. Tem gordura, porque os nossos imóveis com o nível de aluguel mais 20% de IGPM tem uma gordura, né? Não tô dando uma dica para os inquilinos virem negociar com a gente, mas é lógico, quer dizer, né? Sim. Então, mas não seria tanto por causa da vacância. Eu acho que é mais por causa do indexador que deu uma corrida. Mas a gente viu até no começo, né? Que um monte de empresas, inclusive grandes empresas, né, que não teriam grandes problemas, foi um efeito manada, todo mundo foi já renegociar, já na largada, né, já em março, e aí, quer dizer, agora tem o 20%, né, e o 20% é aquilo que você falou. É um desafio, por quê? Porque a área jurídica nossa e o nosso administrador fiduciário, nós temos uma certa interpretação de como nós devemos atuar e com relação à liberalidade das nossas decisões. Nós somos gestores fiduciários e a instituição financeira é administrador fiduciário. A fidúcia é você atuar por conta e ordem de um grupo de investidores de 80 mil investidores, né? E você tem como mandato seguir os contratos. Né? Então, se tem um contrato que diz X reais metro quadrado e corrigido pelo IGPM, nós temos que cumprir isso. A gente tem pouca margem de manobra, diferente de um fundo de ações ou multimercado, que o decisor vai lá e vende, compra, baixa o preço, faz isso. Não, a gente tem que cumprir aquilo. Então, nossa gestão ela é um pouco engessada nesse aspecto. Né? Então, o desafio é... Então, no começo, como você falou, muita gente falou, é moda pedir desconto, vou pedir desconto. Então, muitas empresas vieram e falaram, a gente quer um desconto e tal. Eu falei, mas por que desconto? Você é uma empresa que faz trabalho na nuvem, não é? Exato. Você vai não teve triplicar impacto na pandemia, assim. Software as a service, né? Eu já ouvi falar esse termo hoje. O Carter, ele faz software as a service, por isso eu estou mencionando isso. O cara triplicou a receita, não é? Exato. O cara triplicou a receita e veio pedir redução de aluguel. Aí eu falei, querido, é o seguinte, você está triplicando sua receita.
Nós temos aqui 50 mil investidores que estão esperando esse dinheiro chegar lá, pagar a conta de luz, supermercado, escola das crianças. Então, vê lá, se de fato é muito importante para você, a gente vai fazer alguma coisa, né? Não podemos dar desconto, a gente dá uma, né, cash flow, paga 2/3 agora, 1/3 em 5 prestações, a gente Sim. dá uma ajudinha. Muitos deles falaram, puxa, esse cara tem razão, não quero nada. Aconteceu isso, é verdade, tem razão. Né, teve um que ficou um pouco mais insistente, isso faz 1 mês e pouco, aí eu falei, mas puxa vida, você é uma empresa que teve um lucro de 3 bilhões no último trimestre, por que você está aí pedindo? A política da empresa. Eu falei, você ganhou 3 bilhões, por que você quer abaixar seu aluguel aqui de 10 mil reais? Não faz sentido, né? Essa lógica a gente também usou quando teve aquele caso infeliz lá, Santander, Rio Bravo, né? Enfim, eu falei, pô, né? Desculpa. Eu gosto muito de todo mundo, eu gosto do pessoal do Santander, são ótimos, Tá, da claro. Rio Bravo também, excelentes, mas que confusão, né? Não, se eu fosse cotista da Rio Bravo, eu ia ficar triste, mas se eu sou acionista do Santander, eu ia ficar feliz porque ele está economizando dinheiro, né? Mas enfim. Mas não está dando certo, que o contrato é atípico, Não né? está dando certo. sim. Ainda bem, né? Porque senão o Brasil é o país dos problemas jurídicos ali, né? Mas você sabe que isso, durante muito tempo, eu trabalhei muito com investidores estrangeiros, tudo em outras modalidades, né, antes do real estate. E sempre a grande questão é a segurança jurídica no Brasil. Sempre. Mas os contratos, eles realmente são cumpridos, sim ou não? Quando vai na justiça, prevalece, né, o que é correto e tal. Então, isso, durante muito tempo, afastou os investidores. Mas eu acho que hoje nós temos uma segurança jurídica muito maior, né? Então, isso, pelo menos, né? Beleza. Bom, eu vou passar também a bola aqui pro Losnak para ele perguntar, mas antes... Tá. Ele faz pergunta difícil. Ele faz pergunta difícil. A sua é fácil, a dele é difícil. Eu sou mais comercial que ele, eu acho que é isso. Então a gente, depois da pergunta do Losnak, a gente vai entrar num break aí de 1 minutinho e pouco. E o pessoal, depois do break a gente vai responder algumas perguntas que vocês estão mandando. Então vai mandando outras perguntas para a gente fazer para o Moise aqui. E aí eu vou passar a palavra para o Losnak para ele fazer outra pergunta. Então acho que, Moise, se puder comentar um pouco também da operação que você fez com a Agaxtur, né, que foi realmente, acho que, como você comentou, né, você não gostava de São Paulo, né, da cidade de São Paulo como um todo, pelo cap rate amassado, nós estamos que pelos yields, né, que estavam ruins. E aí você realmente, né, migrou para outras regiões, né, então você realmente falou que as regiões que você está hoje, né, realmente que é Curitiba, é Brasília, Santos, um pouquinho de Rio de Janeiro, já está ok para você, vamos dizer assim, você não está indo para outras geografias. Então realmente seria mais, acho que, aumentar a exposição ou sei lá, balancear uma e outra lá. E acho que o movimento que você fez, que realmente foi, como você falou, você mudou um pouco a dinâmica do fundo, realmente foi essa parte de renda urbana, que foi o Agaxtur, né? Então acho que uma empresa estava sofrendo um pouco na crise, então você realmente foi um pouco oportunista, vamos dizer assim, não é todo dia, né, que você consegue ver realmente uma oportunidade dessa, né, que realmente bem localizada. Então acho que, então se puder comentar um pouco, assim, acho que dessa operação e assim, e comentar um pouco, sei lá, o que você vê, né, quando você olha assim para uma parte de renda urbana, né, que tem esse desafio também que eu sempre brinco, assim, né, o lado bom da laje corporativa é que se você tem lá 10 andares, né, sei lá, você deixa metade vazio, ninguém liga, né, você deixa, sei lá, metade vazio de um shopping, o shopping morreu. Isso. Então acho que tem, assim, o lado bom da laje corporativa é essa paciência, vamos dizer assim, de ter um pouco de vacância no curto prazo, né? Certo. E quando você pega uma renda urbana, ele pega o bloco inteiro, né? Então, a conversa para você colocar um novo inquilino lá não é uma conversa muito simples, né? Então, acho que se você puder comentar um pouco, acho que sobre isso, né? De você comprou o ativo, caso ele saia no futuro do contrato, assim, né? Se você consegue ter uma visibilidade de você conseguir botar um novo inquilino lá sem grandes dores, né? Que tem realmente, né? A 20 faz isso, né? Essa proposta, né? De ter um prédio específico para cada inquilino. Então, se puder comentar um pouco, não sei, dessa nova dinâmica, dessa nova visão, né? Que realmente não é você comprar um meio andar ou um andar de um prédio normal, né? Exato. Bom, obviamente, quer dizer, nas nossas análises, né, a gente estudou a possibilidade de renda urbana, né? E começamos a conversar com alguns players que poderiam nos oferecer algumas oportunidades interessantes, né? A questão da Agaxtur foi um pouco de coincidência, amigo de amigo de amigo, e aí a gente viu o imóvel e falou, puxa, isso aqui é uma renda urbana, talvez seja uma boa maneira da gente testar, nesse momento, essa modalidade. Né? E também testar o humor dos nossos investidores, porque a gente sempre defendeu o mandato de lajes corporativas. Né? Então o investidor
obviamente que muitos só querem dividendo, não estão nem aí com o que está acontecendo no fundo, mas muitos estão preocupados com, de fato, qual que é o objetivo do fundo, laje corporativa. Então a gente testou um pouco também o humor do investidor. Então vamos lá testar essa aquisição, vamos testar o humor do investidor com relação a uma tendência talvez de mudar. E foi uma oportunidade boa. Por quê? Porque é bem localizado, é na Avenida Europa. O inquilino é muito bom, a Gastur. Depois da CVC é o segundo maior do Brasil. Obviamente sofreu, assim como o shopping, todos os outros sofreram, ninguém viajava e tal, para o exterior principalmente, mas aqui domesticamente está voltando essas viagens. Então, muitos agentes de viagem, a gente pesquisou o mercado, muitos fecharam, né? Então, o que vai acontecer é uma consolidação, vai prevalecer aqueles que são primeiro, segundo, terceiro desse setor. E é uma empresa muito séria, de tantos anos e tal. E a gente falou, bom, vamos fazer uma aquisição, preço bom, a gente achou, né? Foi 27 milhões de reais para 2 mil metros quadrados, que é ótimo. Um aluguel muito razoável, um cap rate 8 e poucos por cento, 8,5% ao ano. E nós falamos, bom, se eventualmente não cumprirem o contrato atípico, a gente acha que consegue um outro inquilino para aquele imóvel. É muito específico aquela análise, né? E o imóvel é bacana, não sei se vocês conhecem, já foram visitar, sim, até recomendo fazer viagem com eles, isso ajudaria a pagar nosso aluguel. Então, vocês vão lá na Gastur, se precisar de alguma recomendação minha, desconto na passagem, tudo, vai lá. Mas o que nós dissemos também, a gente também faz brincadeira, fala, puxa, se eventualmente não pagar, o que eu duvido, porque a gente é muito séria, isso é que é importante, né? A gente põe a REC lá, é bonito, né? Muda para lá, é exatamente, fantástico. É um excelente lugar. É muito bonito, o prédio é maravilhoso. Será que eu respondi mais ou menos? Não, sim, então acho que, como você falou, então você consegue passar facilmente para outro eu inquilino. acho, não, é muito bom aquele, é muito bom. Tem outros players financistas, eu não sei se isso é público, não, que eu acho que tem gente migrando para aquela região. Avenida Europa, né? Então já tem um certo movimento. De repente, a gente... um novo spot financeiro. De repente revende com lucro. Né? A gente não tem necessariamente apego. E porque, por exemplo, quando nós começamos o BC Fund em 2007, nós fizemos um primeiro portfólio de 100 milhões de reais. Foi o primeiro portfólio 100 milhões de reais do BC Fund em 2007. Aí o pessoal da BR Properties estava começando a empresa, tinha os grandes acionistas lá, tal, tinha a GP, tinha o Safra, e eles compraram a totalidade do nosso portfólio em 2007 para fazer justamente o IPO. Então a gente não tem esse apego. Se tem uma boa operação, uma boa proposta, E com relação à renda urbana, nós já fizemos bastante coisa. Nós fizemos o fundo de todas as lojas da CIA no Brasil. Isso foi em 2007 e 2008. Fizemos o fundo da Pão de Açúcar, quando o Casino comprou do Abílio Diniz, fizemos das lojas do Pão de Açúcar. Então, a gente também tem essa experiência no renda urbana, né? Então, bastante, acho que esse é o recado, então a gente, de novo, vai agradecer pela participação. A gente só vai fazer um break agora, o pessoal que está mandando, a gente já está batendo mais de 120 pessoas assistindo aqui simultaneamente. Dá um like, compartilha esse link com quem tem interesse nos fundos imobiliários, que a gente tá recebendo uma aula aqui. Do Moise. Eu vou cobrar, né? Vai cobrar depois. e aí mande as perguntas que depois do break a gente volta e também lê as perguntas para vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Mais do que nunca, o nosso trabalho é pela vida no Brasil. Até hoje, foram mais de 15 mil novos profissionais de saúde contratados, que ajudaram a salvar a vida da Luciana e de milhares de brasileiros. Mais de 12 milhões de medicamentos já distribuídos, que ajudaram no tratamento do Emerson, da Vanessa e de milhares de pacientes. 100 milhões de EPIs para proteger a família do Henrique e de milhares de profissionais. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Governo Federal.
Calma aí. Oba, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Falei, prometi, foi bem rápido. Vamos voltar aqui nosso papo com o Moise. E agora, vamos perguntar sobre aquele... Vamos perguntar ativo específico, então vamos falar um pouco do prédio lá do Rio de Janeiro. Quer falar? Ou quer que eu falo? Não, pode falar do Vivo. Não, acho que realmente foi a primeira compra, né, que foi realmente acho que um peso muito grande para o fundo no começo. Você fez realmente novas ofertas, realmente deu uma diluída no fundo, né, no peso dele. E aí realmente acho que toda vez, né, que eu te questiona, você realmente fala, né, que qualquer coisa com algumas ofertas adicionais eu consigo reduzir o peso, reduzir o risco do ativo, né? Então acho que assim como você interagiu, né, com todos os seus inquilinos, né, acho que durante a pandemia, nesses últimos meses, você tem realmente, vamos dizer assim, uma noção de que a Vivo permanece? Ou então, sei lá, você acha que ela aceita ficar por um preço mais baixo? Acho que assim, então, se você puder comentar um pouco o seu grau de conforto, acho que essa é uma noção assim, acho que só para ter uma noção, realmente, como você falou, acho que não é questão de dados públicos ou não públicos, acho que é realmente assim, uma noção da gestão, né, do grau de conforto em relação ao ativo, né? Sim. Bom, o ativo é muito bom, o inquilino é muito bom e o contrato é ótimo, é atípico até março de 2021. Obviamente, março de 2021 já está aí. Uhum. Quando a gente começou era 2 anos, né? Então, nós falamos, vamos comprar o imóvel, tem 2 anos de renda alta, março de 2021, está excelente. Bom, está chegando março de 2021 e nós estamos entretendo conversas com a Vivo para saber se eles querem continuar assim ou não, para saber se eles querem o espaço total ou menor, né? E, obviamente, tão logo a gente tenha uma novidade, a gente vai anunciar no nosso relatório, né? Mas, de fato, nós estamos conversando com a Vivo. O aluguel será certamente menor, isso não tenha dúvida, porque nós estamos em R$130 o metro quadrado, que é muito acima da região e do que sempre foi a região. A região, em período normal, é R$75, R$80 o metro quadrado. Recentemente, nós vimos um outro fundo tendo a TIM como inquilina, baixando o aluguel, acho que para R$58 ou R$60 o metro quadrado. É o CEO, sim. O CEO, né? Então, acho que nós também fizemos esse fundo, se eu não me engano. Acho que sim. E, então, de fato, o aluguel deverá ser menor, isso sem dúvida nenhuma, né? O que nós temos assim que nos dá conforto é a garantia do vendedor. O vendedor, quando nos vendeu, e a gente sabia dessa preocupação de renovação do prédio todo, tudo, ele nos deu uma garantia sobre 60% da área por 30 meses, a partir de março de 2021, a um aluguel de R$75 calculado 2019, julho, que é 20% acima. Hoje eu calculei, por curiosidade, dá R$90. Então, a conta é fácil, eu não estou fazendo... é tudo informação pública, né? Você pega 75, joga 20%, dá R$90 o metro quadrado, sobre 60% de 23 mil, você chega numa renda mínima garantida de alguma natureza. Então, como investidor, né, apesar de estar conversando com a Vivo, outros inquilinos, talvez, potenciais e tal, eu acho que a prudência é o investidor calcular aquela renda mínima garantida. Pelo menos do chão não passa, é aquele, né? Com relação à dependência, você tem razão. A concentração no prédio da Vivo foi um acidente de percurso. A nossa primeira captação, ela estava prevista em 400 milhões para comprar 3 imóveis. A gente captou menos, captou 120, né? Era IPO, era no começo e tal, então a gente falou, bom, não deu para comprar 3, vamos comprar um pedaço de um. Escolhemos aquele de renda maior. Então, risco maior, renda maior. Sim. Super consciente, não tem problema nenhum. Deu 1% aumento, todo mundo ficou feliz, né? E aí começamos a aumentar o fundo para diluir essa concentração. Eu acho que com 950 milhões de ativos, e o prédio da Vivo custou 260, a gente já está diluído o suficiente. Quer dizer, nós estamos confortáveis nesse momento, né? Obviamente, se puder aumentar o tamanho do fundo e comprar mais imóveis, é melhor. Mas nesse tamanho, já está legal. Já está, né? Quer dizer, não é mais 100% do imóvel, não é 50%, agora do fundo, desculpa, é agora 28%, 25%, exato. Então, mas acho que está de bom tamanho, né? Sim. Eu adoraria estar fazendo mais emissões e comprando mais prédios, né? Seria ótimo. Mas eu não estou com essa segurança toda nesse momento. Não, acho que esse foi um recado que você deixou bem interessante, quando todo mundo está captando. Não, e realmente, acho que assim, em todas as emissões, acho que realmente vocês alocaram muito rapidamente. Então, acho que assim, a gente teve acho que foi, não me engano, foi 2002, 2019, que teve um trauma, né, em shoppings que todos os fundos captaram
e quase todos os fundos ficaram, sei lá, 6 meses a 12 meses com dinheiro em caixa. É que a gente faz diferente, Arthur. O que nós fazemos é o seguinte, mesmo no fundo de recebíveis, que eu não posso falar muito, mas essa é a estratégia da casa. Nós não captamos valores acima da nossa capacidade de investimento naquele instante. A gente não capta. Não adianta, 500 milhões eu vou ficar com o dinheiro parado, não faço. E ao contrário, nós fazemos o seguinte, primeiro a gente identifica as oportunidades, seleciona pré-análise, pré-negociação, e uma vez que a gente tem uma certa segurança de que aquilo vai acontecer, a gente vai captar. Por isso que a nossa velocidade de aplicação historicamente é um mês e meio, 2. E quando você tem isso, a renda ela não faz aquele vale, né? Então ela fica lá, tá, 0,7, 0,8, né? 0,9, fica nessa faixa, por causa da velocidade. Por exemplo, não posso falar dessa captação, mas em geral, às vezes o líder da oferta, né, o distribuidor, fala, não, vamos fazer a oferta maior, né? O mercado está bom, vamos fazer maior. Fala, não vamos fazer maior, porque se a gente captar esse número maior, o que nós vamos fazer com o dinheiro? Vamos ficar 6 meses com esse dinheiro em caixa? Não quero. Sim, né? O nosso prazo, assim, sempre a nossa visão estratégica é aplicar de 1 a 2 meses. Aí é super tranquilo, né? Como você falou, realmente um pequeno soluço no máximo, realmente. Exato, é. E você puder comentar assim, a estratégia do fundo, assim, em termos de alocação, né? Vocês têm alguns CRIs também na carteira e vocês alavancam a carteira com CRIs também. Então, se você puder comentar um pouco assim, né? Qual que é a visão de vocês em termos, vamos dizer assim, de comprar CRIs, né? Assim, qual que é o spread do ativo contra o passivo, vamos dizer assim, acho que é uma coisa que... Exato. O que acontece é o seguinte, cada compra a prazo, né? Porque o CRI, ele é feito pelo vendedor. O vendedor do imóvel, ele vende a prazo e ele cede esses direitos para uma securitizadora que traz investidores. Então, quer dizer, a nossa atuação é comprar um imóvel a prazo, né? Naquele instante que nós fazemos a aquisição, a análise que a gente faz é a seguinte, qual é o cap rate do imóvel no instante da aquisição, qual é o custo de financiamento? Se está dando spread positivo, ótimo. É uma boa alavancagem comprar a prazo desse jeito, porque aí a sua renda sobe, né? Só que a vida é dinâmica. Hoje, uma taxa que a gente captou na compra a prazo há 1 ano atrás é alta, comparado com as taxas atuais. Na época era 7, 8, hoje você capta 5, 5,5. Mas o exercício é o mesmo. Você fala, bom, vamos comprar um imóvel de 7, consigo financiar a compra a prazo a 5, vale a pena. Se for invertido, não vale a pena. Então, essa é a estratégia de alavancagem. A gente não quer alavancar acima de 30%. Isso, historicamente, a gente tem feito. Mesmo no BC Fund, quando fizemos no passado, alguns outros imóveis, alguns outros fundos, sempre 30% é um bom número. E é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 900 e poucos milhões de ativos então, 300 e 700, exatamente. Bom, então, essa é a estratégia de alavancagem. Com relação a investir em CRIs, é mais uma estratégia de você potencializar a probabilidade de aquisição daquele imóvel, né? Então, por exemplo, cidade de Matarazzo está em desenvolvimento, a gente comprou um CRI de 3 andares do boutique e nós temos a possibilidade e a opção de comprar o imóvel no vencimento do CRI. Então, aquele investimento em CRI não só está nos dando uma renda boa de 8% ao ano, mas ainda está nos possibilitando adquirir um imóvel a mais profundo, um tijolo. Então, o do Morumbi, que é o outro CRI que nós temos também, é com a mesma visão, só que lá a gente não pré-negociou nenhum tipo de opção. A gente falou, bom, quando chegar no vencimento do CRI, a gente vai ver o que faz, né? Tipo, se adquire ou se recebe os recursos. Exato. Mas os nossos investimentos em CRI, eles são estratégicos. Tanto é que a gente opta por CRIs que tenham alienação fiduciária de imóveis que a gente compraria. Né? Então você fala, tá bom. Se o cara é feliz com a execução. Sim. Exato, exatamente. Não é aquele, peguei um mico. Não é ótimo. Se acontecer a execução é maravilhoso. Né? Mas a gente não gosta de executar, né? Porque também é ruim. O devedor tem um imóvel, ele perde dinheiro. A gente não gosta de ninguém perdendo dinheiro, em nenhuma hipótese. Né? O bom é você ganhar dinheiro e os nossos investidores ganhando dinheiro com todo mundo feliz. É multiplicado. É muito melhor, muito melhor. E também olhando um pouco ali para a carteira de laje, olhando Brasília, né? Eu vou
já tira 2 perguntas, mas é mais fácil. Esse lado está melhor. Eu sou mais bonzinho, né? E tanto é que a gente tem uma coisa em comum, que eu também comecei a minha carreira em crédito, mas não deu muito certo não, porque o pessoal de crédito também... Aí eu saí e fui embora. Eu também saí. Não, mas você sabe, o Losnak, a primeira conversa que eu tive com ele falou no Instagram, falou mal dos nossos prédios. Eu liguei para ele e falei, ô Arthur, pô, vamos lá visitar os prédios, são ótimos, não fala mal dos... Essa foi a nossa primeira interlocução, né? Não foi assim? Foi. Ele pega, porque... Só contando um pouco de história aqui, quando o Arthur era de Equity Research, eu estava no corporate, né? Então a gente às vezes, vamos fazer um almoço e tal, e o CFO de determinada empresa que eu não vou falar, teve um... Aí o ator, no meio do almoço, ali no, né? E ele veio me perguntar a conta de balanço, variação de conta de balanço. Você imagina o CFO, né? Pergunta Mas isso. tudo bem, eu acho que as perguntas são provocativas e muito boas. Mas olhando Brasília, né? A gente vê que tem um fim de um contrato, e eu queria entender a expectativa de vocês. E passar outra pergunta também já para aproveitar, falando de cidades, né? Você no começo falou Curitiba, Brasília, talvez BH e tal, para você falar se vocês, enfim, tem outras cidades, enfim, como você olha, dá para dar uma diversificada maior ainda ou realmente... Eu acho difícil, né? Porque o Brasil, infelizmente, ele tem polos... que são, vamos dizer, industriais, de PIB e tal, mas não são muitos, né? Então você conta nos dedos. É São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Brasília, então não dá para ir muito além disso, né? Com relação aos contratos que vencem, isso é tudo informação dos relatórios, né? Você enxerga o vencimento, tudo, né? Nós estamos em conversações, né? Se o pessoal vai ficar, não vai ficar. E em sabendo se vão ficar ou não, a gente começa a prospectar novos inquilinos, né? Então, a gente tem que começar sempre antes, né? Sempre 6 meses antes a prospectar e a perguntar se o inquilino vai ficar ou não, né? Sim. Eu acho que realmente, acho que esse é o recado. Você quer falar um pouco ali da Mix? Se puder comentar um pouco, Moisés, assim, acho que a política de captação, vamos dizer assim, acho que... Tem muita gente que questionou a gente, né, que realmente teve uma captação que foi abaixo do patrimonial. Então, se você puder assim, comentar um pouco assim, qual que é a visão de vocês assim, sobre captação, porque assim, a minha visão, assim, a minha visão de captação é uma visão muito simples. Assim, acho que uma captação boa é a que dá certo, né? Então, assim, se você realmente consegue gerar valor para o cotista, é uma captação que realmente foi bem sucedida, né? Acho que assim, então, a gente tem esse preconceito, né, sei lá, assim, esse estigma em fundos imobiliários que a galera olha para o patrimonial como uma coisa completamente congelada, enquanto em ações a gente vê realmente a demanda do mercado, né? Você pode captar R$1 a R$50 ou a R$10, dependendo do mercado, se o mercado aceitar, é naquele preço. Então, já no fundo imobiliário não, né? Assim, eu sinto, como chama a galera, sente muito prejudicada se está muito abaixo do patrimonial ou muito beneficiada se está acima. Então, e a gente tem essa dinâmica, né? Que os FOFs, né, ficaram muito nos últimos anos participando de ofertas para vender no secundário e depois ter um ganho de capital e inflar a distribuição. Então, acho que agora, realmente, quando o IFIX parou de subir de uma maneira escadinha, né, agora a gente está um pouco mais errático, acho que os FOFs não estão mais nesse desespero de ganhar dinheiro no curto prazo. Então, acho que a gente está aprendendo um pouco o mercado. Então, se você puder comentar um pouco assim, qual que é a visão de vocês assim, da política de realmente fazer, porque você já realmente falou assim, eu só faço emissão quando tem os ativos mapeados, quando tem o conforto. Então, só para discutir um pouco a questão do preço, realmente como que você define esse preço? Entendi. Então, a questão do valor patrimonial é uma questão que ela vem histórica da natureza do ativo, né? Quando você fala em ações, o pessoal de ações ele olha muito mais discounted cash flow, olha mais, vamos dizer, prêmio sobre valor patrimonial como uma mensuração de risco que o cara está assumindo ou não. Quando você fala de imobiliário, o investidor imobiliário, esse 1 milhão de investidores, a maior parte deles migrou de imóveis diretamente para fundo imobiliário. Então eles enxergam o valor patrimonial como sendo o valor daqueles imóveis, né? Assim como, então, eu tenho shopping aqui, que é patrimonial, é isso. Se eu tivesse o shopping diretamente, aquele seria meu valor patrimonial. Então, isso é um pequeno defeito de análise devido à origem do mercado, dos investidores. Por quê? Porque o valor patrimonial, ele é um índice totalmente teórico, um valor teórico e fictício. Por quê? Se eu tenho um apartamento cujo valor patrimonial é X e eu tenho condições de vendê-lo e realizar esse valor,
é um conceito correto. Se eu tenho um pool de imóveis, de tijolos, cujo valor patrimonial, que é a somatória dos seus valores de avaliação, nem é de mercado, né? Mas eu não posso pôr a mão nisso. Então ele é teórico. O valor patrimonial da cota é 97, tá bom. Como é que você gera dinheiro a 97? Não gera. O gestor teria que vender todos os imóveis e te dar os recursos, Sim. que é um conceito fictício, né? O que vale na realidade, uma vez que é uma gestão... e tem mais, tem a questão da avaliação se ela é apropriada ou não. Por exemplo, eu tenho uma casa de praia que eu acho que vale X. Ninguém nunca pagou esse valor. A melhor proposta que veio é 60% do que eu acho que vale. Quanto vale? 60%. Meu valor patrimonial, meu valor de mercado é totalmente distinto, certo? No dia seguinte a casa está despencando na bolsa, né? Então, esse conceito de valor patrimonial é uma obsessão macabra que não faz sentido nenhum. O que faz sentido para um investidor de fundo imobiliário, já que ele não pode pôr a mão nesse valor patrimonial? É o valor de mercado e os dividendos. O que é a riqueza? Ou o cap rate também, né? Fazer uma conta cap rate. Que é o dividendo, exatamente. Então, o que o investidor tem que olhar? Qual que é a cota? 100, 110, 150 e quanto que ela está me dando todo mês? Por quê? Porque tudo que me der de dividendo todo mês eu vou pôr no bolso, e o valor de mercado é aquele que eu vou realizar de verdade e de fato, a não ser fundos monoativo, onde aquele imóvel talvez sofra uma aquisição e de fato vai se realizar. Bom, então para mim valor patrimonial não é uma medida correta para análise, né? O que é correto para mim é valor de mercado, é isso que é correto. Sim. Bom, uma emissão, ela tem que ter por objetivo aumentar a riqueza dos nossos investidores, tá? Então, se a gente está fazendo uma emissão para comprar determinados ativos que aumentam a riqueza, né? É uma boa compra, num bom preço, com bom cap rate, vai aumentar o tamanho do fundo, vai diluir o risco, vai diversificar o risco, vai aumentar a liquidez do mercado secundário da cota, todas essas, né? Então, é uma boa emissão. Se eu vou fazer uma emissão para comprar uma coisa muito ruim, não faz sentido, né? Então, bom, aí vem a questão, vamos fazer abaixo do valor de mercado, sim ou não, né? Esquece o valor patrimonial. Nós vamos fazer abaixo do valor do mercado. Por quê? Porque senão não capta. Sim. A cota está a 100, eu vou captar a emissão a 110. Aí todo mundo, até os investidores menos sofisticados, mas por que eu vou pagar 110 se eu posso comprar na bolsa a 100? Então não dá. Agora, a medida desse desconto é que é uma arte, né? Quanto que tem que ser para que você não prejudique muito aqueles que não integralizarem? Por quê? Porque o valor de mercado talvez sofra um pouco no começo, para depois se recuperar, né? Então, toda vez que a gente tem uma emissão, a gente fala, tá bom, vamos aplicar bem o ativo, o dinheiro? Vamos. Vai aumentar a riqueza do nosso investidor? Sim. Senão, o único objetivo seria aumentar a minha riqueza. Não é esse o objetivo? Exato. O objetivo é aumentar a riqueza do investidor. E a nossa é uma consequência disso. Então, vai aumentar a riqueza? Sim. Tá bom. Vamos fazer emissão? Vamos. Vamos fazer grande? Não, vamos fazer do tamanho certo, né? Então, vamos fazer. E vamos calibrar. É 20% do tamanho do fundo? É pequeno. A diluição de quem não exercer seu direito vai ser pequena também. Então, esse pequeno prejuízo inicial de valor de mercado, eu não estou falando patrimonial, ele vai ser compensado na nossa visão com o longo prazo. É assim que a gente pensa. Não, e sim, também. O bom também de você fazer emissões menores é que você realmente, vamos falar, de 20%, 30% do direito de subscrição, que a pessoa também tem mais dinheiro para fazer. Porque se fosse lá 200%, realmente nem todo mundo teria. Então... No começo a gente fez de 200%, porque a gente queria rapidamente diluir o risco de um imóvel. Então a gente fez isso, né? Mas agora não tem essa necessidade. E tem uma coisa importante. Sempre existe a oportunidade daquele que não quer ou não pode capitalizar e exercer seu direito, de vender no mercado secundário e exercer seu direito. Exato. Sempre tem uma pequena arbitragem, 5%, 6%, às vezes, né? Senão não capta, né? Eu vou fazer uma emissão acima do valor de mercado. Né? Nós tivemos uma emissão que foi um insucesso durante a pandemia, que a gente estava com cota de 100, e ficou 99, 98, tal, apesar do fundo ser bom e tudo. E não captou nada. Captou 10% da emissão. Exato. Né? Então... tem isso. A gente sempre fala também com o pessoal que acompanha a gente e tal.
quando tá olhando, né, o pessoal, não, mas o fundo tal, e aí é um fundo de laje, tá abaixo do VP, tá acima do VP, tá 1.3, fala, pô, a gente procura outras medidas para avaliar. Talvez um fundo, talvez não, fundos de fundos, quando você tem um VP mais próximo do valor de mercado, faz sentido você olhar quase tudo monetizável, né? Acho que é mais fácil. Mas porque fundo de fundos, o valor patrimonial do fundo de fundos é o valor de mercado daquele portfólio. Exatamente. Então ele é muito próximo da realidade. Porque tem negociação todo Exato, dia, né? Exato. Então, não... Mas um VP de um imóvel, de um tijolo, não necessariamente. Exatamente. E o investidor, eu insisto, se alguém bater na nossa porta um dia e falar, eu quero o meu valor patrimonial, eu falo, sorry, vai na bolsa e vende pelo de mercado. Porque eu não posso te fazer nada diferente. Exatamente. E é isso, o investidor, mesmo aquele que não pode integralizar as cotas, ele pode vender no mercado à vista, lá no mercado secundário, até o Gil Canteiros, né, do Maximbite, ele comenta assim, né, que tem o valor patrimonial ali dos hotéis lá que ele tem, dos acordos de hotel, mas ele fala assim, eu vendo a 30% de prêmio. Assim, ele não vende a patrimonial. Então, assim, realmente, a patrimonial é uma referência que não necessariamente está de acordo com ao humor do gestor em vender aquele ativo. Né? Nós fizemos junto com o Diogo, Max Invest. Sim. Foi uma ideia interessante, tava os meus sócios do Orinvest, muito gozada essa história. Um dos meus sócios, não vou mencionar o nome, falou, Moisés, vocês estão aí na plataforma, você e o Fábio fazem real estate, eu tenho 2 flats, um meu, um da minha mãe, é uma porcaria, a gente não sabe o que fazer com isso. Eu falei, então aguenta aí, vamos fazer um fundo de flat. Chamei o Diogo que é maravilhoso, o melhor consultor de hotelaria do Brasil, e falei, Diogo, a gente quer fazer o fundo de flat. Ele falou, olha, ele tirou já todo um estudo do mercado, vai triplicar o valor, a diária vai subir, a vacância vai cair. Aí a gente fez o fundo Max Invest, foi assim, associação. Foi... e o timing foi fenomenal. Assim, 2007, a gente pagava R$100 mil cada flat, depois vendemos por 500, 600 mil reais em 2011, né? E a estratégia era, de fato, comprar e vender, né? Inclusive, em 2011, a gente teve algumas assembleias com investidores, apesar da gente ter a discricionalidade de vender, mas os investidores não queriam. Falaram, não vende, vamos vender. Não, agora que tá bom. Eu falei, agora que tá bom, tem que vender. Não se vende quando tá ruim, se vende quando tá bom. Não é isso? Mas foi uma excelente tomada de decisão. Foi logo ali. Porque a gente comprou 650 flats e alguns investidores capitalizaram os flats. Essa foi também uma sacada legal. E em 2011, a partir de lá, acho que a gente vendeu 400 flats. Sim. Não, porque depois ali, você vê, 2013 ainda dava, 2014 aí foi um show de horror, né? Que a gente timing precisa ter sorte um pouco, né? Precisa um pouco de sorte. Exato. Bom, eu vou caminhar para uma última pergunta. Se você quiser fazer uma antes, eu posso fechar. Então, recentemente, né, a partir do dia 9, o pessoal vai poder brincar de apostar contra os fundos imobiliários, né? Vamos dizer assim. E aí, eu queria saber um pouco da sua opinião, o que você acha isso para a indústria, e se você vê isso como algo positivo e tal. Eu queria aí um overview do Moisés. Então, eu vejo como positivo. Por que eu vejo como positivo? Porque na minha carreira de gestor, eu já fiz várias modalidades, bônus, ações, opções exóticas, knock-in, knock-out, mercado de Londres, Japão, Capital Protection, em 1994 a gente já fez Capital Protection internacional com índice de S&P, de Bovespa, com opções knock-in e knock-out, que eram baratas. Então esses derivativos, eles são muito positivos, né? Porque eles permitem você defender os portfólios. Então, você pode vender uma opção, ou comprar uma opção, ou fazer um strangle, um straddle. Todas essas modalidades, elas permitem o gestor a defender as posições. E elas também permitem especuladores que acreditam em algumas tendências, eu acho que vai subir, vai cair, a formarem o mercado para que os gestores defendam os seus portfólios. Então aumenta a liquidez. Então eu acho muito positivo isso, né? Nós vamos ter um mercado mais dinâmico. Então, por exemplo, eu não sei até que ponto, a gente está estudando a legislação, eu não sei se FOF vai poder se utilizar muito desse produto, porque o fundo imobiliário ele não pode tomar empréstimo, ele não pode assumir determinadas obrigações, a não ser para proteção de portfólio. Então, nós estamos ainda estudando, né, para ver se vai ser elegível ou não. Mas pensa um pouco, você tem um portfólio de ativos, um FOF, e aí você acha que o mercado vai cair, mas você não consegue vender tudo, né? Aí você vai olhar e vai dizer, bom, nós temos um fundo aqui que tem uma liquidez enorme, não vou mencionar o nome, senão o gestor vai ficar bravo comigo. Tem uma liquidez enorme, vou alugar esse fundo e vou
shortear. A partir do momento que eu fiz isso, eu mais ou menos protegi. Então eu estou no meu portfólio, que vai sofrer, mas eu estou short, então eu sofro menos. Tá? Então eu acho isso positivo, se isso for possível de fato para os fundos imobiliários. Então eu gosto da modalidade né? E você tem também, por exemplo, algumas casas estão fazendo fundos que refletem ETF. Né? Então acho que eu não vou mencionar a casa, né? Mas são gente muito boa, bacana e tal. Eles estão fazendo um fundo de FOF que vai ser passivo, vai ter um portfólio lá. Então é legal, ele reflete o índice, né? O IFIX. Então quando você quiser por shortear, você pega aquele lá e shorteia, você já está short em IFIX. Né? Eu acho bacana. Mas vamos ver como vai funcionar. Vamos ver como vai funcionar. Se não vai ser só para os investidores e se vai ser para os gestores também. Eu não sei se vai ser para os gestores. Aí dá uma boa aumentada de liquidez. Mais ainda, né? Já com 1 milhão agora. Porque o grande defeito do fundo imobiliário sempre foi a liquidez. Grande defeito. Você põe Vale do Rio Doce, Petrobras, você negocia bilhões. Né? Em fundo imobiliário, você tem uma posição de 10 milhões, você fica sofrendo lá, gritando, leva 10 dias. E nós estamos 20 anos depois do mercado. O nosso primeiro fundo imobiliário foi em 99, 21 anos. E ainda uma posição de 7 ou 10 milhões, o cara sofre para vender. Inclusive, os institucionais estão levando tempo para entrar nesse mercado, porque eles sabem, normalmente um investidor institucional, ele quer comprar uma posição que ela seja, no máximo, 5 vezes a liquidez diária. Sim. Para poder monetizar facilmente. É um parâmetro. E a liquidez diária, os nossos fundos estão bons comparado com os outros, mas é 3 milhões e meio. 4 milhões por dia, quer dizer, um institucional vai poder colocar quanto nos nossos fundos? 20 milhões, 25 no máximo. Exato. Né? Então, mas eu acho que esses derivativos vão ajudar. Eu gosto, acho bacana. Legal. Mais alguma coisa, Losnak? Acho que realmente, como o Moisés comentou, acho que você dando mais oportunidades, mais ferramentas para a pessoa física e possivelmente também para o gestor fazer, eu até brinco, assim, acho que quando você dá muita liberdade para o gestor, na prática significa que ele tem menos desculpas para monetizar o seu dinheiro, né? Porque, como você comentou assim, acho que se você tem um fundo de ação e a bolsa inteira cai, né, não tem como você sobreviver. Mas se está num fundo multimercado, você poderia ter outras maneiras de fazer essa proteção. Então, realmente, se os FOFs tiverem essa possibilidade de fazer short, ele não pode mais lamentar que os FIIs caíram, então ele não gerou retorno para o cotista. Então, acho que é um ponto, na minha visão, positivo. E, como você comentou, realmente, acho que dá um pouco mais de liquidez, né? Você também... Um fundo tem menos liquidez, ou você consegue se proteger também via outro fundo, mas assim, de uma maneira geral você consegue ver essas arbitragens. Né? Então tem fundo, né, assim como o Shopping General, por exemplo, que está realmente bem fora da realidade contra os outros, e você realmente assim, pode tentar arbitrar. Então... toda essa indústria, né, que nos Estados Unidos e mesmo aqui, foi o que levou os hedge funds a crescerem, né? Porque o termo hedge fund era isso. Sim. O que o cara fazia? Ele comprava isso e vendia outra ação, porque ele achava que ou comprava um bônus de uma empresa e vendia o bônus da outra. Era tudo hedge fund aqui. Obviamente, no meio do caminho, os caras ficam gananciosos e ficam loucos e acabam esquecendo de hedgear e vão à descoberta em tudo, né? Mas isso é normal, precisa, né, regular esse troço. Senão quando não tem como que é? O Black and Shows ali, que quase quebra a economia de um país. Show, eu usava Black and Shows e o cara que inventou aquilo quebrou. Eu falei, não é possível, para de usar esse troço. O cara inventou o modelo, mas tinha um defeito Black and Shows. Qual que era o defeito? Que a gente descobriu depois. Ele não incorporava os custos de transação. Então você fazia volatilidade, calculava, vendia e comprava, todo feliz. Aí você vendia uma opção e para proteger você via que era só comprar 30% da posição à vista, né? Mas ele não incorporava os custos transacionais. E aí você acabava perdendo dinheiro. Exatamente. Outra coisa que nós fizemos no passado, em 94, a gente tinha um escritório em Londres. A gente resolveu fazer aquele technical trade, que é o computador que trabalha sozinho. Tinha uma equipe de cientistas russos do programa espacial russo, que tinham ficado desempregados, que não tinha mais foguete. Aí os caras sabiam mexer nos computadores. Em Londres, a gente conheceu o pessoal e falou, olha, isso aqui é o seguinte, S&P Treasury dá para... Você não mexe no computador, ele vai fazer, né, technical trading, redes neurais, ele aprende... E você simplesmente pega o telefone e fala, compra, vende. Na época não tinha essa tecnologia. Aí a gente começou lá com o nosso escritório de Miami e tal, aí, né, ganhamos $200 mil no primeiro mês, $300 mil no segundo mês, pô, que legal, descobrimos, né? Ficar bilionário agora, com aquele sistema, né? Aí a gente ficou um pouco ganancioso, falou, vamos aumentar as ordens. A hora que a gente aumentou as ordens, a gente começou a perder dinheiro, porque a nossa ordem influenciava o mercado. Então a gente nunca era hit.
É o Interessante, curso. né? Exatamente. Tem história aqui. Tem mano. bastante. A gente, acho que, aliás, eu até convidá-lo aí para participar de manhã, porque o pessoal fala muito mais disso, né? A gente aqui fala de fundo imobiliário é legal, eu gosto, mas é um papo menos, vamos dizer assim, Menos exciting. menos exciting, né? Mas eu tenho 61 anos, eu resolvi ter uma vida mais tranquila. Tranquilo, então, certo, é mais ou menos. Eu até comentar, né? Você falou do straddle, eu montei um straddle sem querer, né? Antes da greve dos caminhoneiros lá com o Petrobras, né? Olha. Então a minha put foi de 7 centavos para R$4, né? Olha. Eu fiquei super feliz. Mas aí é aquela coisa, né? Você tem que ficar ali o dia inteiro, então é difícil achar essas oportunidades. Quando eu operava esses mercados, eu tenho 4 filhos. Os filhos eram pequenos. Antes de voltar para casa, depois de fechamento dos mercados, eu mandava uma foto minha para os filhos, falava, olha, esse da foto é o papai, quando eu chegar vocês me reconhecem. Porque eu ficava no escritório o dia inteiro só fazendo isso, né? Mais ainda, só isso, exatamente. Bom, Moise, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e a sua participação aqui agregou bastante. Acho que você é professor? Eu dei aula de finanças em Nova York, no Chase. Tá. Né? É um curso de crédito. Certo. Mas isso foi em 83. Tá, não, porque realmente é bem explicativo, assim. A didática é boa, mas muito eu tive um treinamento lá no Chase, em Nova York. Eles me filmavam durante as minhas aulas que eu dava e me ensinavam como falar, como perguntar, como ouvir e tal. É treinamento, né? Certo. Não, Legal, mas né? foi excelente. Deixa eu ver que horas são. Que horas são agora? São 9h13. Não, desculpa, 8h13. 8h13. Então, você me permite? Claro. Eu tenho um amigo meu que vai me encontrar no restaurante japonês para comer. Eu estou atrasado um pouco. Se ele estiver assistindo a live, eu estou um pouco atrasado. Não, então tudo bem. Vamos fechar. Vamos agradecer mais uma vez o Moise, que ele tem compromisso agora. Já estendo o convite para ele para participar aqui de manhã e para um próximo papo aí depois da emissão, para a gente falar de recebíveis. Aceito. Tá aceito, tá gravado. Tá gravado. Tá tudo. E é isso, pessoal. Muito boa noite. Obrigado também aí, Losnak. Obrigado. E é isso. Obrigado.